Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma confiança inabalável, enquanto outras vivem constantemente atormentadas pela insegurança? Por que alguns indivíduos conseguem tomar decisões difíceis sem hesitar, enquanto outros ficam paralisados pelo medo do julgamento alheio? A resposta pode estar nas páginas de um livro escrito há mais de 500 anos por um homem que foi simultaneamente odiado e admirado, censurado e estudado, condenado pela Igreja e consultado por líderes mundiais. Seu nome era Nicolau Maquiavel, e suas ideias sobre poder, liderança e natureza humana podem ser a chave para destruir definitivamente sua insegurança. Maquiavel não era apenas um teórico político. Era um homem que viveu em uma época de extrema instabilidade, onde a sobrevivência dependia da capacidade de ler as pessoas, antecipar movimentos e tomar decisões rápidas e certeiras. Ele observou de perto como funcionava o poder real, não o poder idealizado dos livros de filosofia, mas o poder sujo, pragmático e eficaz que realmente move o mundo. E o que ele descobriu foi revolucionário. Maquiavel percebeu que a insegurança não é apenas uma fraqueza pessoal, é uma armadilha social que nos mantém presos a padrões de comportamento que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Ele desvendou os mecanismos psicológicos que fazem algumas pessoas dominarem situações enquanto outras se submetem e criou um manual prático para qualquer pessoa que queira se libertar das correntes da insegurança. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você acredita sobre confiança, poder e sucesso. Vamos mergulhar na mente de um dos pensadores mais controversos da história e descobrir como suas lições podem transformar completamente a forma como você se vê e como o mundo te vê. A insegurança não é um defeito de caráter, é um sistema de defesa primitivo que nosso cérebro desenvolveu para nos manter seguros em ambientes hostis. O problema é que continuamos usando esse sistema em situações onde ele não apenas é desnecessário, mas também destrutivo. Maquiavel entendeu isso há 500 anos. Em O Príncipe, ele escreveu sobre a necessidade de um líder conhecer tanto a natureza da raposa quanto a do leão. A raposa representa a astúcia, a capacidade de navegar por situações complexas usando a inteligência. O leão representa a força, a capacidade de impor sua vontade quando necessário. Mas existe um terceiro animal que Maquiavel observou, mas raramente mencionou diretamente: a ovelha. A ovelha é aquela que segue o rebanho, que busca a aprovação constante, que prefere a segurança da conformidade ao risco da individualidade. A ovelha vive em estado constante de insegurança porque sua autoestima depende inteiramente da opinião dos outros. E aqui está o insight revolucionário de Maquiavel. A sociedade precisa de ovelhas para funcionar. Por isso, ela cultiva ativamente a insegurança nas pessoas. Pense nisso. Desde criança, você foi ensinado a buscar aprovação. Na escola, você era recompensado por dar as respostas que os professores queriam ouvir, não necessariamente as respostas verdadeiras. No trabalho, você é promovido por se encaixar na cultura da empresa, não por desafiá-la. Na vida social, você é aceito por seguir as normas não escritas do grupo, não por expressar sua individualidade autêntica. Maquiavel percebeu que essa dinâmica cria um ciclo vicioso. Quanto mais você busca aprovação externa, mais inseguro você se torna, porque sua autoestima fica refém de fatores que estão fora do seu controle. E quanto mais inseguro você fica, mais fácil você se torna de manipular e controlar. Mas existe uma saída. Maquiavel descobriu que os verdadeiros líderes, aqueles que conseguem exercer poder real e duradouro, operam com base em um conjunto diferente de princípios. Eles não buscam aprovação,
eles buscam respeito. Eles não temem o julgamento. Eles temem a irrelevância. Eles não se preocupam em ser amados, eles se preocupam em ser eficazes. A diferença é fundamental. Quando você busca aprovação, você está constantemente reagindo aos outros. Quando você busca respeito, você está agindo com base em seus próprios valores e objetivos. A primeira abordagem te mantém na posição de seguidor eterno. A segunda te coloca no caminho da liderança autêntica. Maquiavel chamou isso de virtu, uma palavra italiana que não tem tradução exata para o português, mas que combina elementos de coragem, competência, flexibilidade e determinação. A virtu é o oposto da insegurança. É a capacidade de confiar em si mesmo o suficiente para tomar decisões difíceis, assumir riscos calculados e manter-se firme diante da adversidade. Mas como desenvolvemos essa virtude? Como passamos de ovelhas inseguras para líderes confiantes? A resposta está nos próximos princípios que Maquiavel identificou em seus estudos sobre poder e natureza humana. Maquiavel fez uma observação brutal que até hoje incomoda muitas pessoas. A realidade importa menos do que a percepção da realidade. Ele escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Isso significa que as pessoas baseiam suas opiniões sobre você muito mais no que elas percebem do que no que realmente acontece. E aqui está o ponto crucial. Se você está constantemente preocupado com o que os outros pensam, você está inadvertidamente comunicando insegurança, o que faz com que os outros realmente pensem menos de você. É uma profecia autorrealizável. Maquiavel observou que os líderes mais eficazes eram mestres na arte da apresentação pessoal. Eles entendiam que confiança é contagiosa, assim como a insegurança. Quando você se apresenta com confiança genuína, não arrogância, mas confiança real baseada em competência e autoconhecimento, as pessoas naturalmente começam a confiar em você também. Mas como cultivamos essa confiança genuína? Maquiavel identificou 3 pilares fundamentais. Primeiro, a competência real. Você não pode fingir confiança por muito tempo se não tiver as habilidades necessárias para sustentar essa confiança. Maquiavel era implacável quanto a isso. Estude, pratique, torne-se realmente bom no que você faz. A confiança vazia é facilmente detectada e rapidamente destruída. Segundo, o autoconhecimento brutal. Maquiavel acreditava que o autoengano era o maior inimigo do poder real. Você precisa conhecer suas forças e fraquezas com precisão cirúrgica. Não pode haver ilusões. Quando você sabe exatamente o que pode e não pode fazer, você desenvolve uma confiança sólida baseada na realidade, não na fantasia. Terceiro, o controle da narrativa. Maquiavel entendeu que todos nós somos, em certa medida, personagens em uma peça teatral social. A questão é: você está conscientemente dirigindo sua própria performance ou está deixando outros dirigirem por você? Quando você toma controle ativo de como se apresenta ao mundo, você para de ser vítima das percepções alheias e passa a ser arquiteto da sua própria imagem. E isso não significa ser falso ou manipulativo. Significa ser estratégico sobre como suas qualidades genuínas são comunicadas e percebidas. Maquiavel sabia que mesmo as melhores intenções e as maiores competências podem ser desperdiçadas se não forem adequadamente apresentadas. Considere isto. Você provavelmente conhece pessoas que são extremamente competentes, mas que são constantemente subestimadas porque não sabem se apresentar adequadamente. Você também provavelmente conhece pessoas que são medíocres, mas que conseguem posições de influência porque dominam a arte da apresentação pessoal. Maquiavel não estava defendendo a segunda categoria. Ele estava alertando que em um mundo ideal,
Competência e apresentação deveriam andar juntas. Quando você combina a habilidade real com a apresentação estratégica, você se torna uma força imparável. A insegurança nos faz focar obsessivamente em nossas fraquezas e minimizar nossas forças. Maquiavel propunha o oposto. Reconheça suas fraquezas para poder compensá-las, mas foque suas energias em maximizar e comunicar suas forças. Essa mudança simples de perspectiva pode revolucionar completamente como você é percebido pelos outros. Uma das descobertas mais contraintuitivas de Maquiavel foi sobre a natureza do medo. Ele percebeu que a maioria das pessoas vive com medo do que os outros podem fazer a elas. Medo da rejeição, do julgamento, do conflito. Mas os verdadeiros líderes operam com uma mentalidade completamente diferente. Eles fazem com que os outros se preocupem mais em perdê-los do que eles se preocupam em perder os outros. Isso não significa ser cruel ou manipulativo. Significa ser tão valioso, tão competente, tão íntegro em suas convicções que as pessoas naturalmente querem mantê-lo por perto. Quando você desenvolve essa qualidade, sua insegurança desaparece porque você não precisa mais da aprovação de ninguém. As pessoas querem naturalmente a sua. Maquiavel chamou isso de ser temido e amado ao mesmo tempo. Mas ele foi mal interpretado por séculos. Ele não estava falando sobre intimidação física ou emocional. Ele estava falando sobre desenvolver um valor pessoal tão alto que as pessoas naturalmente respeitam você e querem manter um relacionamento positivo com você. Como você desenvolve esse tipo de valor pessoal? Maquiavel identificou várias estratégias. Primeiro, torne-se indispensável. Desenvolva habilidades, conhecimentos ou qualidades que são difíceis de encontrar e altamente valorizadas. Quando você é a pessoa que resolve problemas que outros não conseguem resolver, sua posição se torna naturalmente segura. Segundo, mantenha seus padrões altos. Uma das razões pelas quais as pessoas inseguras são desvalorizadas é porque elas constantemente baixam seus padrões para agradar os outros. Maquiavel observou que os líderes eficazes fazem o oposto. Eles mantêm padrões altos e esperam que os outros se elevem para encontrá-los. Isso cria uma dinâmica psicológica interessante. Quando você consistentemente mantém padrões altos, as pessoas começam a se esforçar mais para impressioná-lo. Elas passam a valorizar sua opinião precisamente porque sabem que ela não é facilmente conquistada. Terceiro, seja generoso com reconhecimento, mas rigoroso com tolerância. Maquiavel entendeu que as pessoas respondem tanto à cenoura quanto ao bastão. Quando alguém atende aos seus padrões, seja generoso no reconhecimento. Mas quando alguém consistentemente falha em atender aos seus padrões, seja claro sobre as consequências. Essa abordagem cria respeito porque as pessoas sabem que seu reconhecimento é genuíno e que suas expectativas são consistentes. Elas não precisam adivinhar onde estão com você, o que reduz a ansiedade e aumenta a confiança no relacionamento. Quarto, desenvolva alternativas. Uma das principais fontes de insegurança é a dependência excessiva de uma única fonte de validação, renda, relacionamento ou oportunidade. Maquiavel era obcecado pela ideia de ter sempre um plano B, C e D. Quando você tem alternativas, você negocia a partir de uma posição de força, não de necessidade. Isso muda completamente sua energia em qualquer situação. Quando você precisa desesperadamente de algo, seja um emprego, um relacionamento ou aprovação, essa necessidade é palpável e, ironicamente, torna você menos atraente. Quando você quer algo, mas não precisa desesperadamente dele, você naturalmente se torna mais confiante e atraente. A estratégia do medo reverso não é sobre manipular os outros,
É sobre se tornar uma pessoa tão valiosa, competente e íntegra que os outros naturalmente querem manter um relacionamento positivo com você. Quando você atinge esse nível, a insegurança se torna irrelevante, porque você não está mais dependente da validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Maquiavel escreveu O Príncipe como um manual para governantes, mas suas lições mais profundas são sobre autogoverno. Ele entendeu que antes de liderar outros, você precisa primeiro liderar a si mesmo. E liderar a si mesmo significa tomar controle total dos seus pensamentos, emoções e reações. A insegurança é, fundamentalmente, uma forma de autogoverno fracassado. Quando você é inseguro, você está permitindo que forças externas, opiniões alheias, circunstâncias, medos imaginários governem seu estado interno. Você se tornou um rei fantoche em seu próprio reino. Maquiavel propunha uma abordagem radicalmente diferente. Ele acreditava que cada pessoa deveria se tornar o príncipe absoluto de seu próprio reino interno. Isso significa assumir responsabilidade total por seus pensamentos, sentimentos e reações, independentemente das circunstâncias externas. Essa filosofia pode parecer intimidante no início, mas é, na verdade, profundamente libertadora. Quando você para de culpar as circunstâncias ou outras pessoas por como você se sente, você recupera todo o seu poder pessoal. Você para de ser vítima e se torna arquiteto da sua própria experiência. Como você desenvolve esse autogoverno maquiavélico? O primeiro passo é a observação brutal da realidade. Maquiavel era famoso por sua capacidade de ver as situações como elas realmente eram, não como ele gostaria que fossem. Ele aplicava essa mesma objetividade implacável ao autoconhecimento. Comece observando seus padrões de pensamento com a mesma frieza analítica que Maquiavel usava para observar a política de sua época. Quando você se sente inseguro, pergunte-se: quais são os fatos objetivos da situação? O que é real e o que é imaginação? Quais são suas opções reais de ação? A maioria das pessoas inseguras vive em um mundo de suposições e interpretações. Elas assumem que os outros estão julgando-as, interpretam situações neutras como ameaças e criam cenários catastróficos em suas mentes. Maquiavel cortaria através dessas fantasias com a precisão de um cirurgião. O segundo aspecto do autogoverno é o controle emocional estratégico. Maquiavel não acreditava em suprimir emoções, ele acreditava em usá-las estrategicamente. Suas emoções são informações valiosas sobre seu ambiente e suas necessidades, mas elas não deveriam ser os comandantes das suas decisões. Quando você sente raiva, pergunte-se: o que essa raiva está me dizendo sobre esta situação? Como posso usar essa informação para tomar uma decisão melhor? Quando você sente medo, pergunte-se: esse medo é baseado em um perigo real ou imaginário? Se for real, qual é minha melhor estratégia de resposta? O terceiro elemento é a disciplina da ação independente. Maquiavel observou que os líderes eficazes não esperavam permissão ou aprovação para agir. Eles identificavam o que precisava ser feito e faziam, assumindo total responsabilidade pelas consequências. Isso não significa ser imprudente ou ignorar conselhos. Significa ter a coragem de tomar decisões baseadas em sua própria análise e julgamento, mesmo quando outros discordam ou quando você não tem garantias de sucesso. A insegurança nos paralisa porque ficamos esperando por sinais externos de que é seguro agir. Maquiavel entendeu que essa segurança nunca chega. A vida é inerentemente incerta e os líderes eficazes aprendem a agir apesar da incerteza, não por causa da certeza. Quando você desenvolve esse nível de autogoverno, algo mágico acontece. Você para de precisar da validação externa, porque sua validação vem de dentro.
Você para de temer o julgamento alheio porque sua autoestima não depende da opinião dos outros. Você se torna verdadeiramente livre. Maquiavel entendeu que a vida é, em muitos aspectos, uma forma de guerra. Não guerra física, mas guerra psicológica. Uma competição constante por recursos, atenção, respeito e oportunidades. A diferença entre vencedores e perdedores nessa guerra não é talento ou sorte, mas estratégia psicológica. A pessoa insegura entra nessa guerra já derrotada. Ela se apresenta como vítima, telegrafando fraqueza para predadores potenciais e desvalorizando-se aos olhos de aliados potenciais. Ela luta contra fantasmas em sua própria mente, enquanto inimigos reais avançam no mundo físico. O líder maquiavélico entra nessa guerra com uma mentalidade completamente diferente. Ele não busca conflito, mas também não o evita quando necessário. Ele entende que algumas batalhas devem ser travadas para prevenir guerras maiores e que a aparência de força muitas vezes é mais importante que a força real. A primeira regra da guerra psicológica maquiavélica é nunca parecer desesperado. O desespero é como sangue na água para tubarões. Ele atrai exatamente o tipo de pessoa que vai explorar sua vulnerabilidade. Quando você precisa de algo, trabalhe para consegui-lo, mas nunca permita que essa necessidade seja óbvia para os outros. Isso requer um nível sofisticado de autocontrole emocional. Você precisa aprender a manter uma fachada calma e confiante, mesmo quando está sentindo ansiedade interna. Não é sobre ser falso, é sobre ser estratégico com suas vulnerabilidades. A segunda regra é escolher suas batalhas cuidadosamente. Maquiavel observou que os líderes inexperientes muitas vezes desperdiçam energia lutando batalhas pequenas e irrelevantes, deixando-se vulneráveis quando batalhas realmente importantes surgem. Pessoas inseguras são especialmente propensas a isso porque interpretam cada pequena ligeireza como uma ameaça existencial. Desenvolva a capacidade de distinguir entre inconvenientes temporários e ameaças reais. A maioria das situações que nos fazem sentir inseguros são, na verdade, inconvenientes temporários que se resolverão sozinhos se não reagirmos excessivamente. A terceira regra é sempre manter cartas na manga. Maquiavel era obcecado pela ideia de nunca revelar todas as suas capacidades de uma vez. Quando as pessoas podem prever exatamente o que você vai fazer em qualquer situação, elas podem facilmente manipulá-lo ou trabalhar contra você. Isso se aplica tanto às suas habilidades quanto às suas intenções. Seja competente visivelmente, mas mantenha algumas de suas melhores habilidades em reserva. Seja claro sobre seus valores, mas mantenha suas estratégias específicas para si mesmo. A quarta regra é construir alianças estratégicas. Maquiavel entendeu que poder isolado é poder vulnerável. Mesmo o líder mais competente precisa de aliados para navegar efetivamente em sistemas complexos, mas ele também entendeu que nem todas as alianças são criadas iguais. Busque alianças baseadas em benefício mútuo, não em necessidade emocional. As melhores alianças são aquelas onde ambas as partes se beneficiam da associação e onde há respeito mútuo baseado em competência demonstrada. A quinta regra é sempre ter uma estratégia de saída. Maquiavel viveu em uma época de extrema instabilidade política, onde alianças mudavam rapidamente e líderes podiam cair da noite para o dia. Isso o ensinou a sempre manter opções abertas e nunca se tornar tão dependente de uma única situação que não pudesse sair se necessário. Essa mentalidade é profundamente libertadora para pessoas inseguras, que muitas vezes se sentem presas em situações ruins porque não podem imaginar alternativas. Quando você sempre tem um plano B, você negocia a partir de uma posição de força.
não de medo. A guerra psicológica maquiavélica não é sobre derrotar outros, é sobre se posicionar de forma tão estratégica que conflitos destrutivos se tornam desnecessários. Quando você domina esses princípios, você descobre que pode navegar através de qualquer situação social ou profissional com confiança e eficácia. Chegamos ao ponto crucial desta jornada. Você aprendeu sobre a natureza da insegurança, o poder da percepção, a estratégia do medo reverso, o autogoverno interno e a guerra psicológica. Agora vamos integrar todos esses elementos para construir algo que Maquiavel considerava o objetivo supremo de qualquer líder: a virtude. Uma confiança genuína e inabalável, baseada em competência real e autoconhecimento profundo. A virtude maquiavélica não é arrogância. Arrogância é confiança vazia, baseada em ilusões sobre si mesmo e o mundo. A virtude é confiança sólida, baseada na realidade brutal de suas capacidades e limitações. É a diferença entre um castelo construído na areia e um castelo construído na rocha. Para desenvolver essa confiança inabalável, você precisa passar por 3 transformações fundamentais que Maquiavel identificou em todos os grandes líderes da história. A primeira transformação é de reativo para proativo. Pessoas inseguras vivem reagindo constantemente às circunstâncias e às ações dos outros. Elas acordam cada dia sem saber o que esperar, permitindo que eventos externos determinem seu humor, suas decisões e sua autoestima. A pessoa com virtude maquiavélica opera de forma completamente diferente. Ela acorda cada dia com uma agenda clara, baseada em seus próprios objetivos e valores. Ela ainda responde às circunstâncias, mas essas respostas estão sempre alinhadas com sua estratégia maior. Ela não é inflexível, mas também não é uma folha ao vento. Isso requer desenvolver o que Maquiavel chamava de prudência. A capacidade de pensar estrategicamente sobre o futuro enquanto permanece flexível o suficiente para se adaptar quando necessário. Você precisa ter um plano, mas também precisa estar preparado para modificar esse plano quando novas informações chegarem. A segunda transformação é de dependente para autodeterminado. A insegurança nos torna dependentes da validação, aprovação e recursos dos outros. Essa dependência nos coloca em uma posição fundamentalmente fraca, porque nossa felicidade e sucesso ficam refém de fatores que não podemos controlar. Maquiavel observou que os líderes mais eficazes trabalhavam sistematicamente para reduzir suas dependências externas. Eles desenvolviam múltiplas fontes de renda, múltiplas redes de relacionamento, múltiplas habilidades valiosas. Eles não evitavam colaboração, mas se certificavam de que nunca estavam em uma posição onde uma única pessoa ou situação podia destruí-los. Essa autodeterminação se estende além dos recursos materiais para incluir validação emocional. Quando você desenvolve a capacidade de se validar baseado em seus próprios padrões e valores, você se liberta da necessidade desesperante de aprovação externa que caracteriza a insegurança. A terceira transformação é de vítima para arquiteto. Esta é, talvez, a mudança mais profunda e difícil. Pessoas inseguras se veem como vítimas das circunstâncias, de sua genética, de sua educação, de sua situação econômica, das ações dos outros. Essa mentalidade de vítima é profundamente desempowering, porque coloca o controle de sua vida nas mãos de forças externas. Maquiavel propunha uma perspectiva radicalmente diferente. Ele acreditava que, embora nem tudo esteja sob nosso controle, sempre temos algumas opções de ação. E é nessas opções, por menores que sejam, que reside nosso poder real.
O arquiteto maquiavélico não nega que existam limitações e desafios, mas em vez de focar no que não pode controlar, ele foca obsessivamente no que pode controlar. Ele se torna um artista da possibilidade, sempre procurando maneiras de transformar limitações em vantagens e obstáculos em oportunidades. Essa transformação requer desenvolver o que os psicólogos modernos chamam de locus de controle interno. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, você passa a perguntar, como posso usar isso para crescer? Em vez de quem é o culpado, você pergunta, qual é minha próxima jogada? Quando você completa essas 3 transformações, algo extraordinário acontece. A insegurança não desaparece completamente, ela se transforma em algo útil. Em vez de ser uma fonte de paralisia, ela se torna uma fonte de informação valiosa sobre áreas onde você precisa crescer ou se preparar melhor. Você desenvolve o que Maquiavel chamava de coragem prudente, a capacidade de tomar riscos calculados baseados em análise cuidadosa, não em impulso emocional. Você não se torna temerário, mas também não permite que o medo o paralise. Mais importante ainda, você desenvolve uma paz interior profunda que vem de saber que, independentemente do que aconteça, você tem as ferramentas internas para lidar com isso. Você não precisa que a vida seja fácil ou previsível para ser feliz e bem-sucedido. Você se torna antifrágil, alguém que não apenas sobrevive ao caos, mas se torna mais forte por causa dele. 500 anos depois de Maquiavel escrever suas observações sobre poder e natureza humana, vivemos em um mundo que ele nunca poderia ter imaginado. Temos tecnologias que parecem mágica, sistemas sociais de complexidade incomparável e desafios globais que exigem formas inteiramente novas de pensamento e ação. Mas a natureza humana fundamental permanece essencialmente a mesma. As pessoas ainda lutam com insegurança, ainda buscam poder e status, ainda formam alianças e rivalidades baseadas em interesses percebidos. E as lições que Maquiavel extraiu de suas observações sobre essa natureza humana permanecem tão relevantes hoje como eram em sua época. A diferença é que agora você tem acesso a essas lições. Você não precisa descobrir essas verdades através de décadas de tentativa e erro, como Maquiavel fez. Você pode aplicá-las imediatamente à sua própria vida e começar a ver resultados. Mas conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. As ideias que você absorveu hoje só se tornarão valiosas se você as colocar em prática. E isso requer coragem. A coragem de pensar diferentemente, agir diferentemente e aceitar que algumas pessoas podem não gostar das mudanças que elas veem em você. Maquiavel entendeu que toda transformação real envolve algum nível de resistência, tanto interna quanto externa. Seu próprio trabalho foi banido, censurado e mal interpretado por séculos precisamente porque desafiava ideias confortáveis sobre como o mundo deveria funcionar. Mas essas ideias sobreviveram porque eram verdadeiras. E a verdade tem uma forma de emergir independentemente da resistência que enfrenta. Sua transformação pessoal pode enfrentar resistência similar. Amigos e familiares podem se sentir desconfortáveis quando você para de buscar sua aprovação constante. Colegas podem se sentir ameaçados quando você passa a negociar a partir de uma posição de força em vez de necessidade. Algumas pessoas podem até tentar sabotar seus esforços, porque sua nova confiança os faz questionar suas próprias inseguranças. Isso é normal e esperado. Maquiavel diria que é até um sinal de que você está no caminho certo. Quando você para de jogar pelos velhos regras, aqueles que se beneficiavam dessas regras naturalmente resistirão à mudança. Mas lembre-se, você não está fazendo isso para impressionar outros ou para provar algo a eles.
Você está fazendo isso para se libertar das correntes invisíveis que têm limitado seu potencial. Você está fazendo isso para se tornar quem você realmente é, não quem os outros querem que você seja. O mundo precisa de mais pessoas que operem com virtude maquiavélica, pessoas que combinam competência real com confiança genuína, que tomam decisões baseadas em princípios sólidos, em vez de medos irracionais, que lideram pelo exemplo, em vez de esperar que outros liderem por elas. Quando você se torna essa pessoa, você não apenas transforma sua própria vida, você se torna um catalisador para a transformação dos outros. Sua confiança se torna contagiosa. Sua competência inspira outros a elevarem seus próprios padrões. Sua integridade cria um espaço seguro onde outros podem ser vulneráveis e autênticos. Este é o verdadeiro legado de Maquiavel, não a imagem distorcida do manipulador cruel que a cultura popular criou, mas a realidade de um homem que entendeu que o poder verdadeiro vem do autodomínio, que a liderança efetiva começa com o autoconhecimento e que a confiança real é construída sobre a fundação sólida da competência e da integridade. Você agora tem as ferramentas, você entende os princípios. A única questão que resta é: você terá a coragem de aplicá-las? A resposta não precisa ser um sim retumbante e cheio de bravata. Maquiavel desconfiava de grandes gestos e declarações dramáticas. Ele preferia ações pequenas, consistentes e estratégicas. Então comece pequeno. Escolha uma área da sua vida onde a insegurança tem te limitado e aplique um dos princípios que aprendeu hoje. Talvez seja no trabalho, onde você tem evitado propor uma ideia porque teme a rejeição. Use o princípio do autogoverno. Analise objetivamente os riscos reais versus os imaginários. Prepare sua proposta com competência e apresente-a com confiança baseada na preparação, não na necessidade de aprovação. Talvez seja em relacionamentos, onde você tem se diminuído para evitar conflito. Use o princípio da estratégia do medo reverso. Eleve seus padrões, comunique suas expectativas claramente e demonstre através de ações que você tem alternativas se esses padrões não forem respeitados. Talvez seja na sua vida pessoal, onde você tem permitido que as opiniões dos outros determinem suas escolhas. Use o princípio da percepção. Tome controle da sua narrativa. Apresente-se de forma que reflita seus valores verdadeiros e pare de se desculpar por ser quem você é. Cada pequena vitória constrói momentum para a próxima. Cada momento de coragem torna o próximo momento de coragem mais fácil. Cada vez que você age baseado em seus próprios valores, em vez do medo do julgamento alheio, você fortalece o músculo da confiança autêntica. E lembre-se, Maquiavel não era um homem sem medos ou dúvidas. Ele perdeu posições, foi exilado, enfrentou humilhações públicas, mas ele nunca perdeu sua capacidade de observar, aprender e se adaptar. Ele nunca permitiu que os contratempos temporários o fizessem questionar seus princípios fundamentais. A virtude não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. Não é a ausência de fracasso, é a capacidade de extrair lições valiosas de cada fracasso. Não é a ausência de crítica, é a habilidade de distinguir entre crítica construtiva que pode te ajudar a crescer e crítica destrutiva que você deve ignorar. Nos próximos dias, semanas e meses, você terá muitas oportunidades de praticar esses princípios. Algumas vezes você acertará, outras vezes errará. Isso é normal e esperado. O próprio Maquiavel cometeu erros de julgamento ao longo de sua carreira. A diferença é que ele via cada erro como dados valiosos para decisões futuras, não como evidência de inadequação pessoal. Mantenha um registro mental das situações onde você aplicou esses princípios e dos resultados que obteve.
Observe como as pessoas respondem diferentemente quando você opera com confiança genuína em vez de insegurança disfarçada. Note como você se sente diferente quando toma decisões baseadas em seus próprios valores em vez de buscar aprovação externa. Com o tempo, esses novos padrões de comportamento se tornarão naturais. Você não precisará lembrar conscientemente de aplicar os princípios maquiavélicos. Eles se tornarão parte integrante de como você pensa e age. A insegurança, que uma vez dominou seus pensamentos, se tornará uma voz distante e facilmente ignorada. E quando você atingir esse ponto, quando olhar para trás e perceber o quanto cresceu, lembre-se de que sua jornada não termina aí. O mundo está cheio de pessoas lutando contra as mesmas inseguranças que você uma vez enfrentou. Sua transformação não é apenas para seu próprio benefício. É também um exemplo vivo de que a mudança é possível. Não precisa se tornar um pregador ou um coach de vida. Simplesmente viva esses princípios autenticamente, e sua própria vida se tornará uma demonstração poderosa de que existe uma alternativa à insegurança e ao medo. Algumas pessoas notarão a mudança e perguntarão como você fez. Quando isso acontecer, você terá a oportunidade de passar adiante as lições que aprendeu. Este é o verdadeiro poder da filosofia maquiavélica. Ela não apenas transforma indivíduos, mas se espalha através de redes de relacionamento, criando ondas de mudança positiva que podem afetar comunidades inteiras. Cada pessoa que se liberta da insegurança torna mais fácil para outros fazerem o mesmo. Então vá e aplique o que aprendeu. Torne-se o príncipe do seu próprio reino interno. Desenvolva a virtude que o tornará não apenas mais confiante, mas também mais competente, mais íntegro e mais capaz de contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Maquiavel observou que a fortuna favorece os ousados. Mas ele também entendeu que a verdadeira ousadia não é imprudência, é a coragem de agir baseado em preparação cuidadosa e princípios sólidos. Você agora tem ambos. Use-os bem. O futuro pertence àqueles que têm a coragem de criá-lo. E você, armado com as lições atemporais de um dos maiores estrategistas da história, está mais preparado do que nunca para ser um dos arquitetos desse futuro. A sua insegurança foi destruída. O que você vai construir em seu lugar será a medida do seu caráter e o legado da sua vida. Faça com que valha a pena.